Caso surpreendente. Esse vídeo começa com o Nair dando um oi pra essa garota e dizendo que ela é muito linda, e em seguida ele pergunta o nome dela. Ela diz o nome pra ele, mas continua andando. Ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pergunta pra onde ela vai. E como ela diz que tem uma reunião agora, ele fala que não quer fazê-la perder tempo e pede o número dela. Então ela responde dizendo que ela está muito ocupada agora e que além disso ele não faz o tipo dela. Ainda assim ele tenta pedir o Instagram dela, mas ela diz que não adianta, já que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que entende e deseja pra ela um excelente dia. E agora, quando ela volta, ele pergunta o que está acontecendo. Ela pergunta se está tudo bem, ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz se o carro não fosse dele, de quem mais seria. Ela fala que gostou do carro dele e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que estava tentando conhecê-la, mas como ele não faz o tipo dela, isso não faz diferença. Ela diz que não é que ele não faça o tipo dela, mas que ela não é de dar o telefone para todo homem que se aproxima dela na rua. Ele fala que vai embora, então ela pergunta se ela pode ir com ele, e pergunta se ele quer levá-la para o shopping. Ele diz que está com fome e que até levaria para almoçar, mas realmente fazer compras não está nos planos dele. Ele fala que gostou das tatuagens dela e em seguida diz que vai sair do carro para falar com ela. Ele sai do carro e pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela fala que tem aula na faculdade, mas que depois disso nada. Ele pergunta se ela pode dar uma volta rápida para ele. Ele fala que gostou disso e que ela é incrível e em seguida pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não tem namorado, ele pergunta por que não. E ela diz que simplesmente não apareceu a pessoa certa. E em seguida ele sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E assim que ela entra no carro, ele pergunta afinal de contas que tipo de cara ela está procurando. E ela diz alguém que cuide dela e ele pergunta o que mais. Ela fala que é alguém que goste de se divertir, viajar e coisas do tipo. Ele fala que provavelmente é alguém que ela possa passar bons momentos juntos e pergunta há quanto tempo ela está solteira. E ela diz pra ele que aproximadamente há um ano. E já nesse momento da conversa, ele fala que não vai mentir e diz que ela fez ele pensar que ela é interesseira. E ela pergunta o porquê. E já ele pergunta o que fez ela voltar para falar com ele. E dá para perceber que ela tem dificuldade para responder, mas diz para ele que ele estava no caminho dela e que ela pensou que ele não faria o tipo dela. E prossegue dizendo que o carro dele é uma gracinha. E já ele pergunta se ela voltou porque o carro dele é uma gracinha. Ele fala que ele sente que ela só voltou porque viu o carro dele e pergunta se ele está errado. Ela fala que ele tem um carro legal, mas que ela não voltou só por causa disso. Ele fala que é o que está parecendo e que ela está fazendo ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que tudo bem e já ele diz que pensou que ela diria algo contrário, mas como não é assim, ele acha que chegou a hora dela dar um fora do carro dele. Ela diz que está confusa e ele fala que também ficou confuso. Então ela diz que talvez eles possam se ver por aí. Ele diz que o único lugar que ele vai vê-la é fora do carro dele. E já ela diz que tanto faz. O Nair começa uma conversa ali com essa garota, fala que ela é muito linda e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala o nome pra ele e diz que é sempre bom fazer novos amigos. Ele fala que estava pensando que ele pudesse ser mais do que amigo, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. Ele pergunta se ela preferiu andar sozinha e ela diz que sim e fala que está indo pra casa de uma amiga dela. Ele fala que com certeza se ela fosse a namorada dele não deixaria ela andar a pé. E em seguida pede o número dela se ela não se importar. E como ela fala que essa não é uma boa ideia, ele fala que respeita isso. Mas logo assim que ela vê o carro dele, ela decide voltar e pergunta se o carro é dele. Ele fala que não entendeu, então ela repete a pergunta novamente.
E ele diz se o carro não for dele, de quem mais seria. Ela fala que é um ótimo carro e que ela também gostou da cor. Ele fala que gosta muito dessa cor e que é a cor favorita dele. Ela fala que realmente é um ótimo carro e pergunta o que ele faz para ter um carro como esse. Ele fala que faz muitas coisas e diz que ela faz muitas perguntas e que não sabe se o namorado dela vai gostar disso. Ela pensa um pouco para dizer e fala que ela é solteira. Ele pergunta se agora ela é solteira e fala que ela disse no começo que ela tinha um namorado. Ela diz que agora está falando a verdade e que ela é solteira, muda de assunto e fala que gostou muito do carro dele. Ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela responde dizendo que ela é da Colômbia. E depois que ele diz pra ela que ele também já foi pra Colômbia, ela diz pra ele que gostou muito do estilo dele. Então ele pergunta o que ela faz e ela diz pra ele que trabalha num escritório de advocacia. Ele pergunta há quanto tempo ela faz isso e ela diz pra ele que é uns 2 anos. Então ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. Em seguida ele fala que gostou muito das tatuagens dela e fala que ele tá vendo uma na perna e pede pra ver. Ele fala que é grande e pede pra ela continuar, e em seguida pergunta por que ela parou. Ele fala que estava brincando e que por enquanto já viu o suficiente e diz que é muito bonita. Ela pergunta se ele tem algum plano para hoje. E depois que ele fala que na verdade ele estava indo para casa, ela pergunta se ele quer acompanhá-la. Ele pergunta para onde e ela diz que está indo para o shopping. Ele pergunta se no primeiro dia de encontro ele vai ter que levá-la para o shopping. Ela diz que se ele preferir, ele pode levá-la para dar um passeio no carro dele. Ele fala que está começando a melhorar e pede para ela dar uma volta. E depois de dizer que realmente ela é muito linda, ele fala que é melhor eles saírem da rua e sugere que ela entre no carro. Ele pede para ela abrir a porta, mas ela diz que não está conseguindo. Ele pergunta se ela não quer entrar ou se ela não sabe abrir a porta. Ele fala que já sabe porque a porta não está abrindo. E como ela pergunta o porquê, ele fala porque ela é interesseira. O Landon começa o vídeo dizendo: "Olha só pra isso." Ele pergunta se está tudo bem e também pergunta o nome dela. E como ela diz que não tem o porquê dizer o nome pra ele, ele fala que ela também não precisa ser tão rude. Ela pergunta o que ele quer e ele tenta se apresentar, mas ela fala que não vai apertar a mão dele e pergunta mais uma vez o que ele quer. Então ele pergunta de onde ela é e ela pergunta pra que ele quer saber tudo isso. Ela fala que com certeza mora em algum lugar e pergunta por que ele está a seguindo. Então ele responde dizendo que ela faz o tipo dele e em seguida pede o número dela. E como já dava pra imaginar, ela diz não. Mas não demora muito até ela voltar e perguntar se o carro é dele. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta novamente. Ele diz que o carro é dele e pergunta por quê. E já ela diz que gostou muito do carro dele. Ela fala que é um prazer conhecê-lo, mas agora já ele que prefere não apertar a mão dela. Ela pergunta se ele não vai apertar a mão dela. E ele diz que ela acabou de fazer a mesma coisa com ele. Ela fala que gostou do carro dele, mas que voltou porque também gostou dele. Ele diz que entende, mas que precisa ir. Ela pede desculpas e pergunta se ela pode entrar no carro para eles conversarem. E já ele pergunta por que ele deixaria ela entrar no carro. Ela fala que vai mostrar para ele e ele pergunta o que isso significa. E como mais uma vez ela fala que vai mostrar para ele, ele fala que no começo ela só estava querendo dispensá-lo, mas em seguida pede para ela dar uma volta. E depois disso ele fala que tem algum tempo e pede para ela não desperdiçar o tempo dele. Ela entra no carro e fala que amou o interior vermelho. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ela também pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landon e ela diz que é um prazer conhecê-lo. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. Então ela pergunta se ele gostaria de levá-la para fazer compras no shopping. Ele pergunta se ela está brincando com ele. Ela diz que não e ele pergunta se ela quer que ele seja franco com ela. E como ela diz que sim, ele fala que não vai fazer nada com ela porque ela é interesseira. Ela pergunta por que ele está dizendo isso e ele fala porque ela é interesseira. Ele fala que jamais levaria ela para fazer compras já que ele nem conhece ela e que só dela dizer uma coisa como essa prova que ela é interesseira. Ela fala que essa é a opinião dele e já ele fala que ela é interesseira.
Ela fala que é a opinião dele, que ele já está perdendo a noção. Ele fala que só tem uma pessoa dentro desse carro que perdeu a noção e pede para ela dar um fora do carro dele. E de uma forma irônica, ela fala que vai sair plena do carro, e chama ele de bebê e deseja para ele um ótimo dia.